mais vale obedecer a Deus. No capítulo 4 de Atos, depois que Pedro e João, pelo poder de Deus, do Espírito Santo, curou um aleijado que estava na porta do templo, e esse aleijado entrou feliz, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, louvando a Deus no templo. As pessoas começaram a perceber que o evangelho estava sendo expandido e outras pessoas, os líderes religiosos, perceberam que outras pessoas estavam seguindo a Cristo. E isso começou a incomodar os líderes religiosos, que entenderam que essa verdadeira religião estava crescendo. Então, eles prenderam Pedro e João. E no verso 18, diz que chamaram Pedro e João para adverti-los, para dizer para eles não pregar mais, não falar mais de Jesus. E no verso 19, Pedro responde assim, Pedro e João respondem: mas julguem os senhores mesmos, se é mais justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Olha que fantástico isso. Aqueles próprios que estavam sendo acusados e estavam sendo presos, estavam sendo castigados por falar de Jesus, quando é mandado pare de falar de Jesus, não fale mais de Jesus, eles mesmos dizem: julguem vocês mesmos. Vocês acham que é melhor obedecer vocês do que obedecer a Deus? Pois essa é uma questão interessante para pensarmos. É mais apropriado obedecer a Deus do que obedecer a homens. E eu quero incluir aqui, no texto, diz obedecer aqueles que estavam dando ordens para eles. Mas eu quero incluir aqui, não só outros que nos dão ordem, mas eu quero incluir a tudo aquilo que vem da parte humana. Mais vale obedecer a Deus do que o meu patrão que manda eu mentir. Mais vale obedecer a Deus do que os colegas na escola que me mandam colar ou passar cola. Mais vale obedecer a Deus do que obedecer àqueles que mandam eu sonegar impostos. Mais vale obedecer a Deus do que obedecer à minha própria vontade. Mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos meus próprios desejos. Mais vale obedecer a Deus do que obedecer à minha família ou à dinâmica familiar. Mais vale obedecer a Deus, porque Pedro e João sabiam que a recompensa da parte de Deus é muito maior. E Pedro e João sabiam que a consequência de não obedecer a Deus é muito pior. Muitas pessoas hoje em dia sofrem longe do Senhor, simplesmente porque escolheram obedecer a sua própria vontade ou a vontade de outras pessoas. Deus espera que nós o obedecemos. Deus espera que nós possamos conhecer a sua palavra e seguir a sua palavra. Não somente por obrigação. É nossa obrigação como cristão seguir. Mas não somente por obrigação, mas por amor. Porque nós sabemos que não há nada melhor do que seguir a vontade do Senhor. Então as palavras de Pedro e João deixo para vocês. Julguem vocês se é mais vantagem obedecer a Deus ou obedecer aos homens, ou obedecer aos outros ou à sua própria vontade. Eu digo que eu prefiro buscar obedecer a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.